dia. Olá, bom dia. Quinta-feira, 27 de setembro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa inédita mostra: o Brasil vai precisar formar mais de 7 milhões de trabalhadores de nível técnico nos próximos 3 anos. De olho em 2016, uma veterana do tiro com arco se dedica aos treinos para subir no lugar mais alto do pódio no Rio de Janeiro. E ainda as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O Brasil vai precisar formar mais de 7 milhões de trabalhadores de nível técnico nos próximos 3 anos. É o que mostra uma pesquisa inédita divulgada pelo SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Geraldo trabalhou no comércio durante 10 anos, mas decidiu mudar de área. Ele fez curso técnico em eletrônica e foi contratado por uma empresa de equipamentos elétricos. 2 anos depois, fez cursos de capacitação e já foi promovido. A diferença de mais ou menos 80% a 90% de aumento de salário. A empresa onde ele trabalha investe na qualificação dos funcionários para garantir a qualidade da mão de obra. O mercado exige e se você não tem esse profissional capacitado, não pode competir. O Brasil terá de formar mais de 7 milhões de trabalhadores em cursos técnicos e profissionalizantes até 2015. É o que mostra o mapa do trabalho industrial no país, feito pelo SENAI. Desse total, 1.100.000 são jovens que ainda vão entrar no mercado. As maiores demandas de média qualificação são por cozinheiros industriais, operadores de máquinas de costura e de máquinas para construção civil. E o país também precisa de técnicos de controle de produção em eletrônica e em eletricidade e eletrotécnica. São profissões com salários que variam de 2 a 8 mil reais. Uma oportunidade sólida de carreira para o jovem que vai ingressar mais cedo no mercado de trabalho e que pode continuar os seus estudos. Pode, inclusive, depois fazer uma graduação tecnológica e até uma pós-graduação tecnológica. O consumidor brasileiro paga até 55% mais caro pelo carro nacional em relação ao mesmo modelo vendido no exterior. Um dos motivos alegados pelo setor automobilístico é o custo de produção. A frota de carros do Brasil já ultrapassa os 70 milhões. Cresceu 120% nos últimos 10 anos. E mesmo com o aumento da escala de produção, o preço dos automóveis por aqui continua um dos mais altos do mundo. Um carro no Brasil custa mais caro do que em qualquer outro país da América do Sul. E o preço de um mesmo modelo chega a ser 3 vezes maior do que nos Estados Unidos. Lá, o novo Honda Fit, por exemplo, custa o equivalente a cerca de 31 mil reais. No Chile, pouco mais de 36 mil. Aqui, o consumidor paga quase 48 mil reais pelo mesmo modelo, que possui ar-condicionado e vidros e travas elétricas. Para o diretor do Centro de Estudos Automotivos, além dos altos custos de produção e da carga tributária, o alto valor dos veículos também se deve ao consumidor. Pagamos o preço que nós podemos pagar. Se nós não pudéssemos pagar esse preço, o Brasil não teria alcançado quase 4 milhões de veículos. Mas os consumidores reclamam. Nas redes sociais, milhares de pessoas seguem a página do movimento contra o lucro das montadoras. Para este consultor automobilístico, a margem de lucro, que chega a 10%, ainda é baixa. Diminuir a carga fiscal e aumentar a competitividade interna. Se você não fizer essas duas coisas, esquece a parcela de lucro. Isso é o menor dos nossos problemas. Hoje no Brasil vivem 817 mil índios, segundo o último censo do IBGE. E as tradições podem ser preservadas na sala de aula. A aproximação com os brancos modificou os hábitos indígenas, mas a preocupação com a preservação da cultura ainda existe. Unir o modelo de educação dos brancos com os ensinamentos tradicionais indígenas é um caminho para garantir a sobrevivência das tribos. Foi o que aconteceu na aldeia Itaxim, que fica em Paraty, no sul do estado do Rio. Aqui a escola pública é bilíngue. Antes de aprender o português, os índios são alfabetizados em Guarani, idioma nativo de seus antepassados. O professor é índio e ensina a língua para manter a tradição. A gente tenta trabalhar com as crianças aqui na aldeia,
tudo em Guarani, mostrar nossa cultura, o nosso costume de antigamente, para não se perder. Canções, rituais e conhecimentos indígenas também fazem parte do currículo escolar. O culto, as orações na casa de reza, a preservação do meio ambiente, né, o respeito ao próximo. Nesta tribo Guarani, que fica na cidade vizinha de Angra dos Reis, o ensino bilíngue também já faz parte da realidade desses jovens índios. Aqui, as aulas de matemática, de ciências e de história são realizadas em português e, ao mesmo tempo, no idioma indígena. Um dos professores é o Herá Tupã. Ele se formou em pedagogia e agora voltou para a tribo para ensinar outros índios e preservar a tradição da nação Guarani. Nós, professores, mostrar para eles como que é importante a gente sobreviver à nossa cultura. E isso é importante e a gente acabou trazendo isso para a escola. Na escola estudam cerca de 200 alunos. Os índios são professores e também trabalham em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação para elaborar a metodologia de ensino. O estudo é feito com eles também, eles participam de todas as discussões, né? E eles querem uma escola igual a outra escola, só que atenda essa especificidade que é a cultura deles. Para este sociólogo, o ensino do idioma e dos rituais tradicionais são fundamentais para a sobrevivência da cultura indígena. A sabedoria deles está aí. Eles têm um momento de envolvimento e um momento em que eles trabalham dentro da escola com a língua deles, a cultura deles, as tradições deles. A tarefa de manter viva a cultura indígena está nas mãos desses índiozinhos. Esta ingênua brincadeira de roda, onde todos cantam em Guarani o mito de um índio que se transformou num pássaro branco, mostra que as aulas estão dando resultado, sinal de que a tribo está no caminho certo. O calendário das eleições deste ano prevê que nenhum candidato, pessoas a serviço da Justiça Eleitoral e fiscal de partido poderão ser detidos ou presos, a não ser em casos de flagrante. E o Jornal Visual continua a esclarecer dúvidas do eleitor. Hoje, vamos ver que as pessoas com deficiência, além de prioridade para votar, podem ser ajudadas. Eleitores com mobilidade reduzida poderão contar com a ajuda de uma pessoa de confiança para votar e não precisa avisar a Justiça Eleitoral previamente. Para os deficientes visuais, a urna eletrônica oferece um teclado com o sistema Braille. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia! Esse mês foi marcado por homenagens aos atletas que ajudaram o Brasil a conquistar o 7º lugar nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. O último dia 21 de setembro foi comemorado o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E uma curiosidade, o dia foi escolhido pela proximidade com a primavera e também por ser o Dia da Árvore, o que representa o nascimento das reivindicações de cidadania e participação plena em igualdade de condições. No dia seguinte, 22, foi celebrado o Dia do Atleta Paralímpico, data sancionada pela presidenta Dilma Rousseff e que agora faz parte do calendário oficial dos eventos do país. 2 dias para serem lembrados todos os anos. Mas a luta das pessoas com deficiência, assim como a superação dos atletas paralímpicos que cada vez mais nos orgulham, não devem ser esquecidos em nenhum momento, pois são eles que fazem do Brasil um país vencedor. Semana que vem tem mais notícias paralímpicas. Compromisso, presença, falta, atraso. Uma veterana do tiro com arco se dedica aos treinos de olho em 2016. Ela quer subir no lugar mais alto do pódio no Rio de Janeiro. A modalidade fez parte da Paralimpíada de Londres, mas sem participação brasileira. Sou carioca em primeiro lugar.
E quem diria que toda a paixão pela cidade vem de uma francesa. Se me perguntam de que nacionalidade, eu digo, mas você não é, eu sou brasileira. E foi só aqui que ela começou a praticar o tiro com arco. Se naturalizou para tentar disputar uma Olimpíada pelo Brasil. Um dia, Patrícia passeava com um cachorro quando um outro cão tentou atacá-la. Ela se assustou, caiu no meio-fio e lesionou seriamente o braço esquerdo. O sonho de representar o Brasil foi adiado. Patrícia teve que recomeçar e encontrou uma outra possibilidade de continuar competindo, desta vez no paradesporto. A adaptação não foi difícil, já que Patrícia é canhota. A mira não foi afetada e ela começou a competir com a ajuda de um técnico, que virou um grande amigo. Renato Emílio disputou 4 Olimpíadas e não encontrou dificuldade de começar um trabalho com uma atleta especial. É difícil falar da Patrícia, porque a Patrícia é muito profissional. Ela é a minha referência para o que todo atleta deveria ser, tá entendendo? Patrícia disputou os Jogos Pan-Americanos do México, ficou em 4º lugar e agora tem outro objetivo. Para acertar o alvo, Patrícia treina 3 horas por dia mirando a Paralimpíada de 2016 no Brasil. E o estado do alvo mostra a intensidade e o comprometimento para fazer o melhor daqui a 4 anos. Esse sonho, igual a expectativa, mas é mais um sonho, é chegar ser selecionada para ser atleta do Paralímpico para o Brasil e subir no pódio. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.